Queridos irmãos, é com muita alegria que estamos mais uma vez aqui no canal para fazermos as nossas reflexões à luz do Evangelho de Jesus. Hoje o tema que nós separamos para refletir é sobre a harmonia e nós estamos seguindo este livrinho aqui da Joana de Ângeles, Momentos de Harmonia, da sua coleção Momentos. Tem um pensamento que eu gosto muito, não sei o autor. Harmonia é o ponto mais alto da paz. E tem esse outro que é: felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Esse pensamento é de Mahatma Gandhi. Como podemos entender o conceito de harmonia? Uma combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência, que produz uma sensação agradável e uma sensação de prazer. Também podemos entender por harmonia a ausência de conflitos, a própria paz, a concórdia. Temos então como sinônimos da harmonia equilíbrio, ordem, acordo, concórdia, consonância, entendimento, conciliação e etc. Se observarmos bem a nós mesmos no nosso dia a dia, vamos perceber que uma boa parte do tempo nos encontramos em estados de desarmonia. Em muitos momentos do dia, nos pegamos insatisfeitos com alguém ou alguma situação. E por insatisfeitos aqui, podemos entender também as preocupações, as contrariedades e os desafios. Todas as vezes que nos sentirmos nesse estado de contrariedade, de preocupação, de insatisfação, não estaremos num estado de harmonia. Basta perceber que esses estados não nos trazem a sensação agradável nem a sensação de prazer. Pelo contrário, nos informam uma sensação de conflito, de desequilíbrio, de desacordo. O bom é entendermos que podemos identificar isso fazendo a nossa autoobservação e podemos corrigir, podemos buscar uma correção para essa situação, né? Nos observamos num estado de desarmonia e conseguirmos nos recolocar num estado de harmonia. Nós sabemos que o estado doentio provém do campo emocional e do campo do pensamento, funcionando dentro da lei de causa e efeito ou ação e reação. Então, nós vivemos numa situação de pressões, muitas pressões sofridas, exercidas, tanto pelo meio social, quanto pelos vários conflitos e traumas até de nossas existências passadas, que estão todas registradas na nossa psique e que se manifestam no nosso presente, bem como também as próprias dificuldades do presente, todos esses desafios que a vida nos traz, nos provocam desequilíbrios emocionais, perturbadores, que acabam por gerar ideias e consequentes ações
igualmente desequilibradas, provocando, portanto, o estado doentio. Se nós formos observar bem os nossos contatos durante todo o transcorrer do nosso dia, nós vamos perceber que isso nos assalta a todo momento. É uma notícia aqui, outra ali, um comentário aqui, outro ali, uma situação que surge inesperada. Então são muitas os desafios que nós passamos, muitos os estímulos para nos trazer esses desequilíbrios emocionais. E isso vai, aos poucos, instalando em nós esse estado doentio. Então, nesse livrinho, Momentos de Harmonia, a nossa mentora Joana de Ângeles traz-nos valiosas lições sugerindo o gerenciamento de nossas emoções, ensinando-nos a equilibrar essas emoções, podendo assim gerar ideias e ações positivas dentro do padrão do Evangelho e favorecendo-nos assim o alcance da saúde. Uma das emoções que nos causa estados de desarmonia é o medo. O medo, ele manifesta-se como ansiedade, aflição, preocupação, angústia, solidão. Então, todos esses sintomas são sintomas do medo. A raiz desses sintomas está na emoção do medo. E as consequências desse medo, dessa emoção desequilibrada, logicamente, estará nos trazendo uma consequência de desânimo. Então podemos dizer que na intimidade do desânimo encontra-se o medo. Muitas vezes esse desânimo se disfarça por acomodação. Às vezes, quando a gente não está com esse cuidado de prestar atenção em nós mesmos deixamos nos enganar por esse disfarce. De pensar, por exemplo, não, tá tudo adaptado, tá tudo acomodado, tá tudo bem. Mas não está tudo bem. Então ela diz que desenvolve-se esse estado de desânimo em 3 fases. Esse estado ele vai se intensificando. Começa ali pela desistência. É quando você, frente às dificuldades, os obstáculos, você desiste de avançar naquele projeto, naquele intento, naquele propósito. Então, essa é a primeira fase, poderia ser considerada uma fase de preguiça. Você está com preguiça. Uma segunda fase já seria a fase do desalento. Aqui já está um pouco mais grave. Já começa a faltar energia, faltar coragem. Então é aquela fase em que você não está somente desistindo porque você está acomodado ou está com preguiça, mas porque você já sente a falta de coragem e a falta de energia para levar adiante aquele seu projeto, aquele seu intento ou propósito. E uma terceira fase, mais grave ainda, porque aqui já é a perda do projeto, é quando fracassa. Quando você se encontra diante de uma situação que você considera como um fracasso. Aqui você terá que começar de novo. Então são as 3 fases. Ela indica aqui para nós 6 itens
que são escolhas preventivas contra o desânimo. Então, são exercícios para não permitir que o desânimo se instale. São exercícios que você pode estar buscando antes ou logo no início que você perceba esses sintomas do desânimo. Primeiro, não desista, insista. Segundo, forme vínculos com o coração. Terceiro, aprenda a participar. Quarto, aprenda a replanejar. Quinto, treino na oração. E sexto, descubra a caridade. Então, nós vamos repetir para fixar. Não desista, insista, forme vínculos com o coração, aprenda a participar, aprenda a replanejar, faça o treino na oração, descubra a caridade. Encontramos nesses 6 itens uma orientação de condutas pautadas na perseverança, na coragem, no amor e na fé. Perseverança quando diz não desista, quando diz aprenda a replanejar. Coragem quando diz aprenda a participar. Fé, porque é a fé que te impulsiona a coragem e a perseverança. E você alimenta esses impulsos da fé com a oração. E também o amor. O amor quando indica formar vínculos com o coração e quando indica descobrir a caridade. Então, ao identificar a presença do medo em nós, recomenda-nos Joana, primeiro, buscar em nosso íntimo a fé, buscar o contato com o nosso anjo da guarda, pensar e meditar na bondade de nosso Pai, buscar o entendimento dos reais objetivos de cada experiência, que sempre nos chega para o aprendizado e o crescimento. Então, só de fazer essas reflexões, por exemplo, buscar esse entendimento, quando está te acontecendo alguma coisa, quando você está passando por uma experiência, principalmente uma experiência desafiadora ou uma experiência dolorosa, você buscar os objetivos daquela experiência. Entender que aquilo que nos chega é sempre para o aprendizado e para o crescimento. Também pensar e meditar na bondade de nosso Pai. Pensar justamente nesses momentos de maiores dificuldades. Você sempre, ao invés de permitir que o desânimo se instale ou que o medo tome conta de você, você sempre trazer esse pensamento e meditar nesse pensamento, na bondade do nosso Pai Criador, do nosso Pai Divino. E também buscar esse contato com o anjo da guarda. Todos nós somos assistidos por uma entidade de luz muito superior que está à nossa disposição. E o contato com esse ser superior que nós chamamos de anjo da guarda
É através do exercício da fé, através do silêncio, através de oferecermos condições de receptividade às boas ideias, às boas inspirações. Então, formar vínculos com o coração como um preventivo do desânimo seria ao abraçarmos todas as nossas tarefas verdadeiramente com o melhor do nosso sentimento, com as nossas melhores intenções, com os nossos melhores propósitos, com toda a nossa boa vontade. Então, isso já é um exercício que nos vai colocar num estado de prevenção contra o desânimo. Se você abraça todas as suas tarefas, colocando ali o melhor de si, dando o melhor de si, o melhor da sua possibilidade de realização, em qualquer tarefa, seja ela qual for, que a vida te traga para você executar, você abraçar essa tarefa com todo o seu melhor. Então é vincular com o coração as suas tarefas. Então é aquele caso de dizer amar tudo que você vai fazer. Eu costumo dizer assim, uma simples tarefa de você varrer um chão, você lavar uma louça, essas tarefinhas simples, né? A gente pode realizá-las com amor ou sem amor. Então, se a gente escolher realizar com amor, ela vai nos trazer um ânimo. Porque quando você vai fazer uma tarefa que você não está vinculada amorosamente com aquela tarefa, você começa a achar que aquela tarefa tá difícil, tá cansativa, tá pesada, tá isso e aquilo outro. Mas se você coloca prazer naquilo que você vai realizar, coloca esse amor, então você não vai achar que aquilo está difícil, você não vai achar que aquilo está cansativo. Tem um pensamento de Paulo de Tarso na Epístola aos Tessalonicenses que diz: regozijai-vos sempre. O Emmanuel comenta esse versículo no Fonte Viva, lição 102, e diz assim que nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. Olha que coisa maravilhosa. Então, nosso apóstolo Paulo já dando essa orientação desse vínculo que a Joana nos fala, né? Então, o Emmanuel analisando nos diz isso, que nada existe que não possa transformar em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. Vai depender muito de nós, da nossa decisão, de como que a gente está encarando aquilo. Percebe então que não são as coisas que nos afetam, mas como nós lidamos com as coisas. A gente repete sempre isso, né? E continuando a análise do Emmanuel, ele diz: é necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa e sem desânimo. Então, quando você faz com amor, é certeiro que você vai estar se candidatando a ser uma criatura saudável e não uma criatura doente. Entender que a experiência é o que é. Os companheiros, as pessoas
que convivem conosco são o que são. Então, se eu conseguir trazer para minha compreensão essa visão dessa verdade, de entender que as coisas são o que são e as pessoas são o que são, e nem por isso você vai se permitir que instale um desânimo em relação àquela situação ou àquelas pessoas. E ainda no livro Fonte Viva, lição 130, ele diz que nada existe sem significação. É uma outra lição. Nada existe sem significação e ninguém é inútil. Olha que coisa maravilhosa essa reflexão. Porque nós criamos muitos obstáculos nas nossas relações por não terem esse entendimento. Porque muitas vezes nós, com o nosso pensamento arrogante e orgulhoso, nós achamos que nós somos o ponto máximo das situações, queremos controlar tudo e menosprezamos as possibilidades alheias. Nós determinamos as situações alheias. E isso então é muito grave para nos trazer esse estado de desarmonia, esse estado doentio. Então, olha, nada existe sem significação e ninguém é inútil. Todas as pessoas possuem os seus talentos, cada um recebe da providência divina os seus talentos para servir e receber o salário da elevação. Então, cada um. Então, nem nós nos sentirmos inúteis e nem inutilizarmos os nossos irmãos. Pensando assim, fazendo esse reconhecimento, evidentemente que estaremos sempre animados em relação às coisas e em relação às pessoas. Aprenda a replanejar, também um preventivo do desânimo. Sempre analisar as possíveis falhas, as possíveis causas do insucesso. Diante de uma situação que nós consideramos que não obtivemos o sucesso, que a gente rotula como um fracasso, vamos analisar as possíveis falhas, o que poderia ter causado. Então a gente vai olhar assim, qual foi a falha no planejamento? Lógico, se algo não sai com o resultado esperado, é porque o processo não está correto, o projeto não está correto, a estratégia que foi usada não está correta, alguma coisa tem uma falha ali no meio daquele caminho. Então é importante analisar essas falhas. Agora, se foram os velhos defeitos nossos, então é refazer os propósitos e tentar outra vez. Porque muitas vezes, quando a gente tem esse cuidado de olhar para nós mesmos, nós vamos observar que nós estamos repetindo os velhos defeitos nossos. Então, nesse momento, nós vamos refazer os nossos propósitos e tentar de novo. Muitas vezes a gente equaciona, analisa os nossos defeitos, faz um propósito de mudança, fala, não, eu estou com o propósito de mudar um pouco a minha conduta, mas a gente se pega porque a gente tem um comportamento viciado já.
Então a gente já tem esse comportamento. Então, para mudar esses hábitos, esse comportamento, exige de nós muita perseverança, muita dedicação e principalmente muita atenção. Então, quando ocorre a falha, que a gente pega o insucesso, então é preciso sempre estar fazendo. Isso é o exercício do replanejar, refazer os nossos propósitos e tentar de novo, sempre buscando tentar de novo. Caramba, falhei, tinha já prometido para mim mesma que não ia cair nisso e caí de novo. Tudo bem, nós estamos num processo de mudança. É um processo desafiador, é um processo lento, então vamos começar de novo, né? E também, um segundo item dessa análise das possíveis falhas é perceber quando nós caímos nas armadilhas. Quando a gente percebe que nós caímos numa armadilha, que são muitas as armadilhas que a vida e que as pessoas que convivem conosco nos colocam. E aí reconhecer que nós caímos naquela armadilha porque nós sintonizamos com a armadilha. Porque é muito comum nessas situações nós vestirmos a camisa da vítima e querer apontar o nosso dedinho e colocar a responsabilidade no outro e não em nós. O outro pode ter sido instrumento, mas a atração, a sintonia é nossa. Então já está lá no Evangelho que Jesus disse: somente lobos caem nas armadilhas para lobos. Então, se nós caímos na armadilha, foi sintonia nossa, foi descuido nosso, foi invigilância da nossa parte. Precisamos admitir isso. Admitir com toda serenidade, mas admitir e entender que precisamos o quê? Replanejar. Buscar uma outra conduta, melhorar a vigilância, melhorar a atenção e observar o que nos fez sintonizar e cair naquela armadilha e ficar mais esperto, né? Então, para trabalhar com replanejamento, nós precisamos vencer algumas barreiras do nosso orgulho. Porque é o nosso orgulho que cria o obstáculo para admitir que precisamos replanejar, admitir que as nossas escolhas não estão trazendo um bom resultado. Então, admitir a falha, admitir o equívoco e principalmente aceitar a correção. Entender que aquilo aconteceu, aquela situação emergiu em razão da nossa própria falha, do nosso equívoco. Mas o que acontece? Por isso que eu falo que é vencer as barreiras do orgulho. O que acontece? Nós, pelo nosso orgulho, não queremos admitir que a falha foi nossa. E apontamos o nosso dedinho para a responsabilidade do outro e nos colocamos na posição do coitadinho. Então, para fazer esse replanejamento, nós precisamos de força e de coragem para enfrentar a correção. Então,
Paulo, lá na Epístola aos Hebreus, diz assim, que toda correção não parece ser de gozo. Então não é. Quando surge a situação de correção, que a vida quer nos corrigir, ela não vai trazer uma experiência de gozo, mas ela vai trazer uma experiência de dor. Então a corrigenda, ela é sempre rude, é sempre uma experiência desagradável, amarga, mas sempre traz os frutos abençoados. Então, observando a natureza, nós podemos sentir isso. O arado na terra, a poda da árvore, a trajetória da água que deixa a fonte e percorre faz todo aquele percurso, enfrentando obstáculos até desaguar no mar. Então nós precisamos aprender que todo resultado diferente de nossa expectativa traz um ensinamento e um incentivo para as mudanças. Então isso que nós precisamos aprender, que o resultado que está fora da nossa expectativa, então que a gente pode considerar aí um insucesso, ele está trazendo ali, né, aquele alerta de um ensinamento e um incentivo para a mudança. Então, aprenda a replanejar com o preventivo do desânimo. Outro preventivo, aprenda a participar. Lembramos de um certo refrão em uma propaganda que dizia assim: não basta ser pai, tem que participar. Se não me engano, uma propaganda de um medicamento, alguma coisa assim. Então dizia assim: participar é fundamental no desempenho de nossas tarefas. Não será possível um bom desempenho se não houver participação. Então, Joana nos dá a dica de como participar, dizendo: limpando as nossas imperfeições e ajudando sempre. Porque é muito comum nós nos acomodarmos, entrando naquele estado de desânimo por dizer: eu não tenho possibilidades, eu não tenho condições, eu ainda sou muito imperfeito, e foge da tarefa de ajudar. Então ela diz que uma forma de ter um bom desempenho nas nossas tarefas é justamente limpando essas nossas imperfeições e ajudando sempre. Quer dizer, às vezes a gente até executa a tarefa, mas não faz aquele vínculo amoroso que nós falamos anteriormente, então não participa. Às vezes a gente executa a tarefa de uma forma mais robotizada, mecânica, sem a nossa participação, sem a nossa alegria, sem a nossa dedicação e principalmente, muitas vezes fazemos essa tarefa sem um bom desempenho por não estar participativo, por não estar presente. Então, por isso que eu gostei dessa propaganda que dizia: não basta ser pai, tem que participar. Porque se você é pai, mas você não tem aquela participação, você entende que a sua tarefa foi fornecer seu esperma. Isso também para a mãe, né? A gente fala o pai, mas aqui é o pai e a mãe, e podemos pegar esse símbolo para todas as outras tarefas que nós somos vinculados, né?
Então, mas se está ausente, se não está ali na convivência, quantos, usando o exemplo mesmo dos pais, quantos pais que não participam ali do desenvolvimento da criança? Ele acha que ser pai é ele trabalhar, colocar o dinheiro e só, e não tem aquela participação, daquele convívio, né? Mas isso aí é um símbolo que a gente está usando para entender todas as outras funções nossas, todas. Nós podemos observar isso, e a gente muitas vezes nós somos ausentes. E isso nos leva então a achar que aquilo está chato, que aquilo está incômodo, ou vir a desanimar com as dificuldades, os desafios que aparecem. Lá no Evangelho de João, ele cita um versículo dizendo que Tomé, um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Então, Emmanuel, no Fonte Viva, na lição 100, intitulada Os Ausentes, ele diz que ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. Qualquer trabalhador. Por não haver testemunhado a primeira visita do Mestre após a morte, é aquela quando Jesus aparece ali para os discípulos, né? E ele fixou o Tomé no descontentamento e a reclamar provas. Então ele se tornou aí um símbolo dessa situação, quando ele diz que precisava ver as chagas, tocar as chagas para acreditar que eram realmente o Mestre, né? Porque ele estava ausente. Então isso acontece conosco. O Emmanuel comenta que o aprendiz ausente da aula, o aluno, não poderá reclamar os benefícios decorrentes da lição. Claro, se ele não assistiu à aula, como é que ele vai aprender a lição se ele não estava presente na aula? Podia, às vezes, estar até de corpo presente, mas de mente ausente. Muitas vezes acontece isso. A gente, às vezes, pode estar fisicamente, corporalmente presente, mas estar com a mente ausente ou também com o coração ausente. Acontece isso, né? Então, depois nós não podemos reclamar que não aprendemos a lição ou que não recebemos os benefícios daquela vivência. Então, quem desejar a graça divina, trabalhe por merecer. Então, quantas vezes a gente acontece isso com a gente, né? A gente busca o recurso com Jesus, nós dizemos que Jesus é o nosso mestre e que nós queremos a ajuda de Jesus, mas nós fugimos totalmente de seguir as suas lições, as suas indicações. Então não basta nos apresentar como cristão. Eu sou cristão. Nós precisamos nos tornar um cristão. Há uma diferença muito grande aí, né? Entre se dizer cristão e se tornar um cristão. E muitas vezes nós não nos tornamos um cristão e queremos os benefícios de um ser cristão. Vamos pensar nisso. Aprender a não desistir é o preventivo também do desânimo. Lembramos aqui Paulo de Tarso, quando diz: ainda que de joelhos desconjuntados, rumo para o meu objetivo. Ainda no Fonte Viva, hoje nós estamos com o Harmonia e o Fonte Viva, o título da lição 99, persiste e segue. Diz que o lavrador desatento
quase sempre escuta as sugestões do cansaço, interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba as obras começadas e aniquila a vontade já incipiente ou fraca. E também um preventivo é o descubra a caridade, pelo testemunho, pela entrega. Trazemos ao reencarnar todo um programa de trabalho, com objetivos de libertação, crescimento e sublimação. Lembrando as palavras do nosso Mestre Jesus, fora da caridade não há libertação. Libertação do quê? Libertação da nossa inferioridade, né? Exercitar o trabalho no bem em um mundo onde ainda predomina o egoísmo, a astúcia e a disputa, é certo que haveremos de encontrar incompreensões, injúrias e deserções de amigos. Porém, haveremos de encontrar a nossa paz e a força necessária, nos entregando totalmente ao Cristo, que é poder, a Jesus, que é o amor. Então, Paulo diz: tudo posso naquele que me sustenta. Portanto, se almejamos a paz, dificuldades, contrariedades, desagravos, não podemos deixar que sejam obstáculos em nossa trajetória. Porque, para os guerreiros, obstáculos são desafios, podendo ser contornados quando não for possível a completa remoção. Quer dizer, mesmo que a gente não consiga remover do nosso caminho essas dificuldades, que são as contrariedades, né? Nós podemos, pelo menos, contornar esses obstáculos e não desistir, seguir adiante, né? Muitas vezes ainda tais obstáculos são novas portas que se abrem perante nossas almas sequiosas de verdade. Então, muitas vezes, a contrariedade, a dificuldade, o desagravo que aparece, que nós entendemos como obstáculos, na verdade, nós nos dedicando ao amor, à perseverança, a nos sustentar na força do nosso Mestre, nós vamos descobrir, tempos depois ou logo a seguir, que aqueles obstáculos, na verdade, não eram obstáculos, eram portas que estavam se abrindo. Olha que coisa maravilhosa isso, né? Diz-nos Joana que a caridade é portadora de extraordinária força de recuperação das energias aplicadas na sua execução. Por isso Francisco de Assis diz: é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados. Porque no movimento altruísta, você abre as comportas do egoísmo. O egoísmo nos fecha, impedindo a entrada da luz, ao passo que o altruísmo vai nos libertar essas passagens. Então não há nada místico, nem fantasioso ou utópico nesse discurso. É totalmente explicado na linguagem da energia. Portanto, Joana coloca que a caridade é luz que fulgura espontânea e ao irradiar se beneficia sem perturbar. Maravilhoso, né? Então, fazer o bem sempre faz bem. Exercício do perdão é trabalhar o equilíbrio da emoção. Então, o ressentimento é tóxico, que mata aquele que o carrega. Vibra na emoção
destrambelha os equipamentos nervosos mais sutis e produz disritmia, oscilação de pressão e disfunções cardíacas. Se desejamos a nossa saúde, se desejamos buscar o nosso equilíbrio, é condição imprescindível aprender a nos libertar do ressentimento e da mágoa. Portanto, aprender a perdoar. Para isso, para limpar o nosso coração, precisamos nos elevar moralmente pela prece e pela ação no bem. E também executar os exercícios de vigilância. Prevenir-se da inveja, porque a inveja é característica marcante das personalidades imaturas, são crianças, os invejosos. Não se conformam com o sucesso alheio, então destilam o seu veneno na maledicência, na calúnia e perseguições. Recomenda-nos Joana lutar com tenacidade contra a inveja, observando as nascentes do sentimento, olhar a raiz, né? E a nascente da inveja, primeiro precisamos aprender a respeitar as conquistas alheias. Vamos lembrar, ninguém é inútil. Ao constatarmos o triunfo dos nossos irmãos, entender que nós não conhecemos todas as dificuldades, os esforços para obter aquele sucesso. Precisamos aprender a contentar com o que temos e o que somos. Tudo pode melhorar dentro das nossas possibilidades. No entanto, cada ser vale a medida do seu esforço em relação aos recursos que dispõe. E para completar, entender a real importância das coisas perante a eternidade e perante o infinito. Porque nós somos muito superficiais. A gente quer imediatismo em tudo, quer solução rápida, só entende o valor e o significado daquilo que está na superfície, sem fazer esse recolhimento, essa meditação, de entender o porquê de cada coisa, o para quê de cada coisa, né? Então a gente só analisa a situação, essa agitação nossa. Então, não funciona. A gente precisa dessa quietude, né? Para poder fazer a análise das importâncias das coisas, não perante essa única encarnação aqui, mas perante o todo, perante a eternidade e o infinito. Nós temos que lembrar que nós estamos no momento presente, conectados com o passado e já equacionando aí um futuro. Então, sem jogar dentro desse contexto do todo, muitas vezes vai ficar difícil para a gente realmente, pelo menos, buscar uma compreensão daquilo que está acontecendo conosco. Então, concluindo a nossa reflexão, chamamos uma vez mais a atenção para dizer que a saúde é conquista pessoal. Se de algum modo nos sentimos doentes, recorremos à terapia infalível do Evangelho: amor, perdão, solidariedade e fé. Fica aqui então o nosso convite para que você amplie os seus momentos de harmonia. A cada dia, desde o momento em que você desperta, busque olhar mais para você mesmo. Silencie um pouco mais a sua mente, silencie mais ainda as suas palavras. É importante a gente ser mais silencioso, ser mais atencioso, ouvir mais a nossa voz interna do que
a gente ficar aí desperdiçando muitas palavras e nos colocando em desatenção com aquilo que está lá dentro. Então, o silêncio nos ajuda a nos encontrar. Se perceber a qualquer momento do dia alguma inquietação, alguma insatisfação, não deixe que isso te passe despercebido. Por isso precisamos do silêncio, para perceber. Precisamos dar atenção para aquilo que esteja sentindo. Analise aquilo, busque a raiz daquilo. No entanto, lembre-se sempre que a raiz não está fora de você. Ao contrário, ela está dentro de você. A raiz de toda essa inquietação e insatisfação. Não importa os acontecimentos, importa como você está lidando com esses acontecimentos. Busque então o recurso da oração, não para afastar o desafio que a vida está te trazendo, mas para se fortalecer a fim de caminhar em busca da paz em sua alma. Ainda que em meio à tormente, fique em paz. Harmonia a todos.